Zona Leste. Zona Leste. É perigosa, mas é gostosa. É perigosa, mas... Eu ia ficar calado, mas ele já adiantou. Então, mas eu gosto. Mas enfim, vamos. Aí eu pego ela, levo em Floripa. Praça 15, Felipe Schmidt. Um grupo de índios dançando e cantando na praça. Aí a minha tia, a tia Rosa, beijo tia, ela olha pra mim e fala: meu filho, eu precisei vir lá do Amazonas pra ver índios. É verdade. Porque lá não se tem os índios dessa maneira como o restante do Brasil pensa que tem. Pessoal, nosso convidado de hoje veio lá da cidade de Indaial, tem uma história belíssima, são 25 anos de história na área odontológica. Vocês vão ter aqui comigo o prazer de conhecer o Odair José Correia, lá da cidade de Indaial, mas nasceu em Rio do Sul, né? Sou natural de Rio do Sul. Olha aí, ó. Pô, Rio do Sul também é lindo, né? É muito lindo. Eu sou quase conterrâneo seu, né? Então, aí é que tá, olha só como o Valor Entrevista nos traz assim umas surpresas sensacionais. O Odair morou durante muito tempo na minha querida cidade de Manaus. Isso. Então vocês já viram que o papo aqui vai ser sensacional daí. E trouxe uma amazonense para cá também. Então, ainda trouxe uma amazonense, é casado com uma amazonense. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Pô, prazer te receber aqui no Valor Entrevista. Alan, prazer é meu. Prazer é meu. Vamos contar a tua história? Vamos lá. Olha só, é o Instituto Orofacial, falei certo? Isso, certo. Orofacial. Eu quero te fazer uma pergunta, mas voltar um pouquinho. Depois a gente fala do Instituto. Sim. O início da tua carreira, porque já vai aí 25 anos. Isso aí, Alan. Foi assim, eu venho de uma família muito humilde. E quando eu falei que ia fazer odontologia, eu fui meio que desacreditado. Você diz? Isso. E quando a gente persiste e bota um foco na nossa vida, pode ter certeza que Deus lá em cima sempre te ajuda. E com certeza. Colocou pessoas boas no meu caminho e, graças a Deus, concluí a minha graduação. Quando eu estava no meio do meu curso de graduação de odontologia, a paixão pela cirurgia aflorou de uma maneira. Olha só. Que eu lá no quarto, quinto semestre, eu descobri que era ser bucomaxilo. E fui lutando, fazendo a faculdade, indo com professores da área da buco, trabalhando sem remuneração com eles para eu poder aprender, e cada vez a paixão mais e mais, e me formei. Quando eu me formei pela faculdade, recebi o meu diploma, ainda não tinha iniciado uma especialização, acabado de receber o diploma, recebi o convite do meu reitor. Graças a Deus eu me formei um pouco por ele, que se não fosse ele não teria conseguido. Aqui cabe aquela palavra gratidão. Gratidão, isso mesmo. Hoje ele não está mais conosco aqui, né? Já está, com certeza está do lado de Deus. Mas eu recebi o convite, Odair, quer lecionar? Tu tá brincando? Uma disciplina? A gente até ficou assustado. Desse jeito? Desse jeito. Aí eu disse, mas por que, doutor? Eu me sentia, você sabe quando você se sente sempre o inferior? Daí eu comecei a pensar, uma crença limitante que tem que quebrar aí, Isso. Hoje não existe. Superado. Super superado. Com sucesso. Aí comecei a lecionar, já logo que eu me graduei, comecei a lecionar farmacologia, anestesiologia e fisiologia especial, e começou a paixão pela docência. Aí passei no concurso, fui para o interior do Amazonas, na cidade de Japurá, você que é amazonense deve conhecer. Foi uma lição de vida viver alguns anos naquela cidade. Imagina. Né?
O povo do norte, eu morei 5 anos ali em Belém, no Pará, na capital, e morei 9 anos no estado do Amazonas, e é um povo muito acolhedor, é um povo que ele te conhece hoje, se ele for com a tua índole, com a tua... Parece que ele nasceu com você e te leva para dentro da tua casa e te trata como um parente próximo. Então, assim, o estado do Amazonas me trouxe tudo isso, me trouxe ser um ser humano diferente, saber tratar as pessoas, como eu era muito hiperativo, controlar um pouquinho essa aceleração, né? E com as pessoas que Deus colocou no meu caminho, sempre ensinando planta para colheita lá na frente. Exatamente. Tem uma frase, pessoal, que está inclusive aqui no Instagram, Clínica Odontológica Instituto Orofacial. Falei certo? É orofacial? Orofacial. Orofacial, isso. FC. Dentista e consultório odontológico. Tem uma frase que é muito legal, eu quero que inclusive você me explique por que dessa frase aqui. Sim. Nossa marca é o seu sorriso. Eu achei tão interessante essa frase. E essa frase, ela vem dos anos que eu trabalhei no interior do Amazonas. Você conhece muito bem o interior do Amazonas, a carência que é, né? Tanto de profissional, de empresas, de insumos, de tudo. E assim, chegava um paciente para a gente trabalhava pelo município lá, o município também carente de insumos, e sempre dizia: doutor, eu não consigo sorrir, doutor, eu não consigo ir numa festa tirar uma foto, autoestima, ou quando eu vou sorrir, eu coloco a minha mão na boca, autoestima. Então, dessa minha experiência lá, que veio essa frase. Parabéns. Parabéns, é uma frase muito bem pensada. Isso. Doutor, outra coisa, por que a implantodontia e a bucomaxilo? Que nem eu falei para você, quando eu estava ali na metade do curso de graduação em odontologia, aflorou a cirurgia. Aí eu fui trabalhar, fazer estágio, né? A gente não pode trabalhar enquanto está na graduação, fui fazer estágio. Fui presidente do centro acadêmico, daí abre algumas portas para a gente. Sim. Aí o meu coordenador levou eu para trabalhar com um dos filhos dele, que era implantodontista. Aí eu fui trabalhar como auxiliar dele, e ali eu aprendi muito e aprendi a amar. Outra paixão. Aprendi a amar a implantodontia. E desde lá eu venho na implantodontia, da implanto me levou para a bucomaxilo, que era a minha paixão principal. Entendi, né? Entendi. A bucomaxilo, ela, vou te dizer, você fica refém no hospital, porque você fica de sobreaviso, você não tem vida, o médico do pronto-socorro te liga 1h da manhã, você tem que atender. Você está no final de semana, os amigos te chamam para um churrasco, você não pode beber. Então você fica meio que refém disso. Mas vem a recompensa. Você chega lá, uma criança, às vezes de 6 anos, caiu, quebrou o nariz, quebrou o arco zigomático, mas a gente consegue fazer um tratamento imediato, de qualidade, e o agradecimento da mãe, vendo o filho sofrer ali antes e depois ver ele sorrindo, correndo. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague, eu tenho certeza. Não tem dinheiro que pague. Tenho certeza. E ainda mais num trabalho no interior do Amazonas. Isso aí. Né, que como a gente comentou, carente de várias coisas. Ainda hoje é muito carente. Eu digo desculpa, Alain, eu digo uma coisa. Até a gente estava comentando isso antes da entrevista. Eu preciso fazer um adendo aqui. Pessoal, a gente está conversando aqui, vai mais 2h30. Antes de vir aqui gravar, né? O nosso vídeo tem aqui aproximadamente 30 minutos, mas a gente estava ali matando a saudade de uma série de coisas, falando de um monte de... Acabei não te perguntando, tu tem time de futebol?
Eu sou flamenguista. Olha aí, ó, porra, até isso, cara. Eu sou flamenguista. No Pará eu sou Remo. E no Amazonas eu sou o Amazonas Futebol Clube. Eu tenho uma atração pelo Paysandu. Paysandu? eu sou remista porque tenho muitos amigos lá em Belém que são remistas e eles me fizeram usar a camisa azul. Azul celeste. Aí eu estava até comentando para você, antes de você sair conhecer outros países, conheça o nosso Brasil. Você conhecendo o estado do Pará e o estado do Amazonas, você vai mudar a sua cabeça. A gente que vive aqui no sul do país é totalmente diferente. Você cresce espiritualmente e mentalmente. Sem dúvida, sem dúvida. E detalhe, né? O Brasil é riquíssimo. Rico. Uma cultura sensacional que poucos países no mundo têm. A gente consegue conviver em harmonia, o que para muitos europeus é difícil. Tem um lado mais de um jeito, o outro do mar de outro. Pronto, é só olhar para a Inglaterra. Então você vê ali algumas brigas. E aqui no Brasil, não. A gente tem essa facilidade de poder transitar por esse país inteiro e ver o quão belo e rico é esse país. É verdade. Isso é um ganho cultural enorme, né? Me conta desse negócio dessas viagens, porque o doutor Ney conhece o país inteiro hoje, cara. Eu conheço praticamente quase o Brasil todo, porque a minha família, eu sou natural de Rio do Sul, né? A minha família vem de uma família da linha de transporte, de caminhão. Eu, quando era molequinho, eu vivia no meio dos caminhão e coisa, então eu viajei muito com os motoristas dos meus tios e depois consegui comprar caminhão, viajei um pouco, coloquei motorista e você cresce muito conhecendo cada lugar do Brasil. Você estando só aqui, lógico, tem muita gente que não tem essa possibilidade, infelizmente. Mas você conhecendo cada local do nosso país e vendo a cultura, o tamanho que é o nosso Brasil, você vai dizer assim, eu nunca quero sair desse local aqui. Eu nunca vou sair do Brasil. O professor, vou chamar de professor também, somos professores, Sim. Mas tu conheceu Parintins. Com certeza. Tu conheceu o Festival Folclórico de Parintins. Meu sogro tem casa do lado do Sambó. O Festival Folclórico de Parintins é algo maravilhoso. Isso. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Arlindo Neto, o filho do Arlindo Júnior, sabe? Fiz uma live com ele. Beijo para vocês aí em Manaus, em especial ali na cidade de Parintins. É sensacional. O Brasil é algo... Quando eu não posso, eu assisto todo ano. Assisto todo ano que passa. Agora começou os currais, então a cidade está tomada de festa, porque é festa, graças a Deus, o ano inteiro, e é muito legal participar. Doutor, vamos falar agora dessa questão dos pacientes e da fidelização. Como é que é feito isso para o segmento odontológico? Porque a gente sabe que em todos os segmentos existe a possibilidade do encantamento. E eu sei que o que você faz na clínica é justamente isso, é fidelizar. Alan, quando eu voltei, eu era servidor público lá em Japurá. Quando eu voltei e tinha o consultório particular, que é totalmente administração e movimento de uma clínica odontológica ou de uma rede de clínica odontológica. Eu voltei porque sou filho único, né? Não sou mimado, mas sou filho único. E voltei porque os meus pais já estão numa idade bem avançada e o meu pai sofreu um acidente de moto, ficou um tempão, um tempo grande internado e tive de voltar para ficar mais perto dele. Fui para Rio do Sul, fiquei um tempinho em Rio do Sul, não me acostumei porque você sabe como é que é o calor de Manaus. Aí nunca imaginei em morar em Indaial.
quando eu vim visitar Indaial, foi paixão assim à primeira vista. Então, conheci Indaial já, fui procurar uma casa, aluguei. Aí tem um grande empresário que hoje eu sou muito grato a ele, até comentei com você, o Dr. Carlos, me deu a oportunidade de eu começar nessa rede de clínica. Trabalhei alguns anos ali com ele, passei a ser sócio da clínica, aprendi muita coisa. Imagina. Muita coisa. E que nem o Dr. Carlos mesmo falou comigo, Odair, eu sei que você é um passarinho que quer voar sozinho. Aí eu saí da sociedade e montei um Instituto Orofacial com uma intenção de fazer uma pós-graduação. Aí montei o instituto e no começo, com aquele medo de montar a clínica, e eu estava acostumado com uma rede que natural, já estava formada há alguns anos, e comecei a trabalhar da seguinte maneira: sou apaixonado pela psicologia, e hoje todo paciente entra dentro do consultório, a primeira palavra que eles falam, a primeira frase que eles falam: tenho medo de dentista. Que louco, eu tenho medo daquela cadeira. Tanto é que hoje no meu curso de pós-graduação em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, eu tenho 10 professores que dão aula para nós. 7 bucomaxilos, um psicólogo e 2 profissionais da área da medicina. Porque a psicologia teria, na minha opinião, ter em todos os cursos de pós-graduação ou de graduação. Porque ali você vai aprender a entender o seu paciente e saber como tratar ele. E fazer também uma desconstrução, né? Isso aí. Isso é um trauma lá de trás, cara. Por isso a importância de um psicólogo. Eu vou te dizer por que eu virei dentista, cirurgião dentista. Porque eu fui levado num posto de saúde para ver uma cárie num dente. Isso aí a gente não falou ali nos nossos bastidores. É que eu lembrei agora, a gente tocou no assunto, eu lembrei agora. Mas eu não vou julgar o profissional, mas assim, era o método de antigamente. Sim. Não é restauração, vamos fazer exodontia, que é a extração do dente. E eu não. Aí me amarrou na cadeira e colocou o joelho em cima do meu peito. Não. Mas isso há anos atrás. Não é que eu sou velho, mas há anos atrás. Tratamento de choque. Mano. Aquilo ali, eu tinha 7 anos de idade, Alan. Aquilo ali disse: um dia eu vou ser dentista. E eu vou tratar de criança. Hoje eu trato só de pessoas mais velhas. Mas e nunca vou fazer isso. Sim. Tá? Nunca vou fazer isso. Tanto é que hoje minha esposa, ela é dentista também, né? Ela é especialista em a doutora Gleiciane. Doutora Gleiciane. Isso. Ela é amazonense. Ela é manauara da raiz. Ela é ortodontista e... Lá em Manaus tem o bairro da Raiz. Isso. Só para vocês terem. De que bairro ela? Tu lembra lá? Ela é do São José? São José. Zona Leste. Zona Leste. É perigosa, mas é gostosa. É perigosa, mas... Eu ia ficar calado, mas ele já adiantou. Então, mas eu gosto. Mas enfim, vamos. Agora até me perdi onde eu estava. Não, vou ter que falar. A Zona Leste, pessoal, tem aproximadamente 800 mil pessoas. Né? É onde praticamente tudo acontece em Manaus. Mas, como a gente comenta, né, o povo amazonense é sensacional. Sensacional. Conheça a Amazônia. E muita gente, assim, vamos falar um pouquinho de Manaus, acha que Manaus é só mato índio. Não. Hoje Manaus eu comparo com São Paulo. Deixa eu te contar uma história, então. Minha tia, moradora da Cidade Nova, Isso. no Canaranas, veio em 2008 visitar a gente aqui em Santa Catarina. Aí eu pego ela, levo em Floripa,
Praça 15, sim. Felipe Schmidt. Um grupo de índios dançando e cantando na praça. Aí a minha tia, a tia Rosa, beijo tia, ela olha pra mim e fala, meu filho, eu precisei vir lá do Amazonas pra ver índios. É verdade. Porque lá não se tem os índios dessa maneira como o restante do Brasil pensa que tem. Não. Que louco isso, né? Eu trabalhei, que nem eu falei para você, no interior do Amazonas, eu cuidava de 2 tribos indígenas, né? Eles vinham uma vez por semana para a cidade, para o UBS que eu trabalhava, para eu cuidar deles, né? Eles são muito fechados, não é que nem aqui, que é mais folclórico, né? Mas eles são muito fechados, principalmente quando é bem do interior, do Amazonas. Doutor, vamos para o segundo bloco? Vamos. Porque tem tanta coisa aqui para a gente abordar ainda. Sim. E talvez tenha até um terceiro bloco, tá, pessoal? A gente vai analisar aqui, porque o papo tá sensacional. Sabe quando você se identifica com alguém? É justamente o que aconteceu aqui com o doutor Odair. Já antes, segue aí, Clínica Odontológica Instituto Orofacial, FC, fica na cidade de Indaial, e o responsável técnico é o doutor José Correia, CRO/Santa Catarina 14191. Doutor, tá gostando do papo? Opa, ótimo. É uma tarde super agradável e a gente vai para o nosso segundo bloco. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio com o Dr. Odair, Instituto Clínica Odontológica Instituto Orofacial, FC, isso, lá da cidade de Indaial. A gente estava comentando a respeito da fidelização de clientes ali no nosso primeiro bloco. Isso. E eu queria que tu terminasse a linha de raciocínio, porque a gente foi falar de Manaus, acabou que a gente não... Manaus é uma paixão que a gente fica falando. Perdemos aqui. Vai o dia todo. Bom, Alan, com aquela experiência que eu tive da rede de clínicas, eu e a minha esposa, a gente resolveu abrir a nossa clínica odontológica voltada para ortodontia e implantodontia, né? A nossa clínica é especializada nessas 2 áreas. Mas como eu sou apaixonado pela psicologia, se eu fosse um pouquinho mais novo, não que eu sou velho, né? Mas se eu fosse um pouquinho mais novo, eu iria fazer a graduação. Dá tempo ainda, hein, cara? A graduação, mas os planos são tão extensos que os caminhos são outros. O tempo fica escasso. A gente acaba virando um apaixonado. Isso, eu virei um apaixonado e estudo muito a psicologia, apesar de não fazer a graduação. Sim. Então, assim, trabalhando no interior do Amazonas, trabalhando na capital do Amazonas, tendo consultório particular lá, trabalhando numa rede de clínicas aqui no estado de Santa Catarina, a gente pegou um pouco de cada setor desse e tirou tudo que é de bom e levou para a nossa clínica. Então, assim, às vezes... a grande rotatividade de pacientes dentro do teu consultório não quer dizer que você vai ter lucros grandes. Dinheiro em caixa. Dinheiro rodando em caixa. Eu cheguei na conclusão que você trabalhando com menos pacientes, dando mais atenção ao paciente, trabalhando com o psicológico do paciente para tirar aquele medo do cirurgião dentista... Fideliza mais. Isso aí. Aquele dinheiro que eu gastava com propaganda, um dinheiro altíssimo que eu gastava com propaganda, eu fui fazer um levantamento, eu estava vindo 80% de indicação de outros pacientes. Eu acabei fechando todos os contratos, retirando todos os contratos que eu tinha com propaganda e trabalhando só com indicação e dando mais atenção. Hoje, na hora que um paciente senta comigo no meu escritório para a gente conversar sobre o que ele está passando, eu não vou nem dizer sobre a situação bucal dele, sobre o que ele está passando. Eu vou trabalhar a psicologia na cabeça dele para tirar aquele medo, trazer mais segurança, para explicar da segurança e para explicar
eu dou uma aula para ele do que vai ser feito o tratamento, como vai ser feito o tratamento. Então, o paciente, eu perco 2 a 3 horas só de primeira consulta. O paciente sai dali quase um cirurgião dentista. Na anamnese. Só na primeira consulta. E isso eu repito cada consulta. Eu digo para os meus pacientes, olha, quando vocês terminarem o tratamento, porque às vezes tem tratamentos aí que precisa enxerto ósseo, né? Que vai levar. Eu tenho pacientes aí que de tratamento levou um ano e um pouquinho. E depois eu vou explicar por que dessa demora, porque tem vários segmentos para você fazer o implante, carga imediata, carga em 24 horas, dias de implante em 24 horas, 72 horas. Eu vou explicar um pouquinho essa parte, mas que eu digo para esses pacientes que passam um longo prazo com a gente, você vai sair daqui sabendo exatamente cada passo e o que você tem na sua boca. O que foi feito. O que foi feito, tá? Sensacional. Falando um pouquinho na parte de implante, eu comentei, algumas pessoas vão dizer, meu Deus, 1 ano fazendo tratamento? Muitas propagandas hoje foi um dos motivos de eu montar minha clínica, muitas propagandas colocam, venha fazer o seu implante em 72 horas, em 24 horas você sai com uma carga imediata. Eu faço isso? Faço também. Só que eu explico para os meus pacientes os pós e contras. Tudo tem um pós e contra. Claro. Tanto na carga tardia como na carga imediata tem um pós e contra, mas a gente tem que explicar para o paciente para ele poder escolher. O que eu falo para o meu paciente, Alan? Eu jogo a bomba, eu explico, passo 2 a 3 horas explicando para ele. Eu jogo a bomba, se os meus pacientes escutarem, eles vão dizer, ele fala isso mesmo. Eu jogo a bomba no colo dele, ele segura a bomba. Eu explico, é isso, é isso, é isso. Você segura a bomba se você quiser, se você não quiser, joga a bomba para o meu colo, que eu vou ficar segurando ela eternamente. Porque se você fizer o tratamento que eu te indicar, a responsabilidade é minha. Exato. Tu tem um tratamento humanizado, né, cara? Isso aí. É olho no olho, olho fidelização no olho, mesmo por competência. Isso é importantíssimo. No mundo hoje, onde tudo está muito superficial. Né? As pessoas, como linha de produção. Linha de produção. Parou, fez, eu sei porque eu trabalhei no polo industrial em Manaus, então parou, fez, passa, parou, fez, passa. Isso. E quando você vem numa pegada diferente, qual é o caso do olho no olho, isso, do atendimento humanizado realmente, da anamnese feita de forma adequada, não tem outra solução, não tem outra saída, você fideliza esse cliente. E daí, chegando no Falei ponto... bonito, hein, doutor? Com certeza. O professor, né? Trabalha na mídia. Essa questão de eu perder 2 a 3 horas na primeira consulta, às vezes muitos profissionais ou mesmo pacientes vão dizer, nossa, ele está perdendo horas. Não perde, porque né? A gente aprende até na graduação que horas perdidas é dinheiro jogado fora. Eu digo ao contrário. Se eu perco 3 horas com meu paciente, eu ganho 10 pacientes. Exatamente. Eu tenho essa visão. Porque se eu trato... Indicação. Falo olho no olho, tento entender a situação do meu paciente, tanto o que ele está precisando, a autoestima que ele está precisando e a parte financeira dele, e a gente chegar num acordo. Perfeito. Eu preciso de todo esse tempo para a gente chegar num acordo e ele dizer, doutor, eu gostei do seu trabalho, gostei da sua explicação, nesse momento não dá para fazer, mas pode ter certeza, eu tive pacientes que voltou depois de 1 ano. Olha só. Ele veio, fez a anamnese comigo, fez a primeira consulta, não tinha condições de fazer naquele momento, mas ele ficou esperando, depois de 1 ano ele voltou, eu não reconheci, doutor, eu já tive com o senhor, fui lá, procurei na ficha clínica, já tinha passado por mim.
Esse tratamento, esse trabalho deve ser ampliado. As pessoas precisam ter mais atenção com os seus clientes, até porque a gente não está lá de graça, né? A gente está procurando resolver uma dor, a solução de um problema. E quando a gente encontra a solução do problema, junto com isso, o atendimento humanizado e de forma adequada, é o que o pessoal fala hoje nas mídias sociais, é o match perfeito, né? Então, isso aí. Une isso. Doutor, tem uma saída sua do hospital. Como é que é o nome do hospital lá? O Hospital Beatriz Ramos. Então, você saiu do Beatriz Ramos para montar a sua clínica, é isso? Não. Eu sou bucomaxilo, né? Eu sou cirurgião, sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. O que o cirurgião bucomaxilo faz? Muita gente não sabe, né? Ele trabalha em 3 segmentos: trauma, ortognática e ATM, disfunção de articulação, ou DTM, né? Então, no Beatriz Ramos eu trabalhava como de sobreaviso, né? E eu atendia muito a 99% lá. A gente fazia ambulatório semanal e trauma, né? Às vezes as pessoas acham, eu sofri um acidente de moto, de carro ou de bicicleta, quebrei o nariz, quebrei o arco zigomático, quebrei o fronto zigomático, quebrei a sínfise, a mandíbula, né? É o médico que vai tratar, não é. É o dentista. É o cirurgião bucomaxilofacial, que é formado na graduação em odontologia. Entendi. Tá? Então a gente, hoje, antigamente, o bucomaxilo era meio discriminado dentro de hospital. Hoje, graças a Deus, ganhou seu espaço e toda a equipe médica, a gente virou uma família. Maravilha. Uma família. Então, tanto com os técnicos de enfermagem, com os médicos de todos os setores, principalmente o que bate com a buco é o otorrino e o cirurgião cabeça e pescoço, mas o nosso conselho, com o Conselho de Medicina, chegou num acordo o que o outro pode fazer. Hoje quebrou o nariz, eu vou fazer uma rinoplastia. De estética, não, eu deixo para o rino, para o otorrino. Mas o paciente quebrou o nariz, fraturou o nariz, eu vou reduzir essa fratura, eu vou para a sala de cirurgia, eu já vou colocar o narizinho dele bonitinho, certinho no lugar. Então a gente chegou nesse consenso. Legal. Com a parte do médico cirurgião cabeça e pescoço, foi dividido ali, o cabeça e pescoço lida mais com a parte de tumores malignos e a gente com tumores benignos, e eles também com a parte de glândulas salivares, mais a parte dele. Entendi. Então eu já operei junto com o cabeça e pescoço, ele foi lá, retirou, a gente trabalhou em 3 equipes, cabeça e pescoço, vascular e bucomaxilo. Cabeça e pescoço retirou o tumor, o vascular fez as ligaduras das artérias e o bucomaxilo foi lá reconstruir de novo a deformidade que ficou no paciente. Então, assim, a bucomaxilo hoje na minha vida é uma paixão que quando eu entro dentro do centro cirúrgico parece que eu esqueço de tudo que está lá fora, eu me transformo numa outra pessoa, da paixão tão grande pela buco. Aí fora o trauma vem as ortognáticas, né? A ortognática é aquelas pessoas que têm deficiência de maxila, sim, tem a mandíbula, que é classe 3, classe 2, classe 1, que envolve um pouquinho da ortodontia com a ortopedia. Então, é um trabalho em conjunto, vai para a ortodontia prepara o paciente para fazer a ortognática. A ortognática é o quê? A gente vai lá e coloca tudo no seu eixo, no seu lugar, entendi, tanto a parte da maxila quanto a parte da mandíbula. Uhum. E hoje, com essa pressão que está
com todo mundo batalhando, o estresse do dia a dia, essa doença que está vindo agora com tudo, que é a depressão, que antigamente achava que era brincadeira, né? Mas a depressão é séria, e a gente chama de bruxismo, o apertamento dos dentes, que começa a dar problema na articulação temporomandibular. Então a gente também é especialista em cirurgia de ATM. Legal. Então é os 3 segmentos aí. E a sua saída do hospital se deu por conta dessa estrutura que o senhor não tinha no hospital? Não, o Hospital Beatriz Ramos, ele tem hoje um centro cirúrgico maravilhoso, tá? Eles fizeram um centro cirúrgico totalmente novo, que nem diz outro, é uma paixão a operar lá dentro. A gente tinha uma equipe, na época que eu trabalhava lá, muito boa, tanto de técnicos de enfermagem, enfermeiras, que dá uma saudade tremenda. A questão da minha saída do Beatriz Ramos se teve por... como eu levei uma equipe que tinha um curso de cirurgia para dentro do Hospital Beatriz Ramos, chegou um determinado momento que a minha linha de ensino era diferente da linha de ensino deles. Entendi. Não quer dizer que a linha de ensino deles era ruim. Sim. Cada um tem um segmento. São 2 ótimos profissionais. A forma de trabalhar, mas são 2 ótimos profissionais que eu indicaria a qualquer paciente meu para a mão dos 2. Uma inteligência, assim, uma sabedoria da área da buco excepcional. Só que, que nem diz outro, chegou uma hora que eu quis montar o meu curso de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Entendi. Aí eu fiz a oferta para o Beatriz Ramos, a gente não chegou num acordo, justamente por já ter esse curso lá, eu não poderia também exigir que tirasse esse curso de lá para poder colocar o meu curso. Daí nesse momento conversei com o diretor e coordenador do Hospital Oasi de Timbó, fui muito bem recebido. Você foi para Timbó? Daí fiz um acerto com Timbó, saí do sobreaviso do Beatriz Ramos e hoje eu sou o bucomaxilo e toda a minha equipe está no Hospital de Timbó. E o meu curso de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial vai ser ministrado no Hospital de Timbó. Maravilha. Então no Hospital e Maternidade Oasi. Então tá aí para você que é de Timbó, tá adquirindo aí um excelente profissional e uma estrutura pronta para te atender. Vai ter uma estrutura sensacional para toda a região ali, Parabéns. Tá? Tá vindo, que nem eu falei no começo, a gente está com 10 professores, né? 10 professores efetivos do curso, 7 da Buco, um psicólogo, uma psicóloga, né? E 3 da área da medicina. Maravilha. Que estrutura, hein? Estrutura. E o Hospital Oasi, assim, está com uma estrutura tanto de equipamento laboratorial, na área da radiologia, sensacional. Hoje chega um paciente de trauma lá, no pronto-socorro, o médico plantonista já manda para nós o caso, a gente pede os exames, em 10 minutos está tendo retorno, o paciente não fica na espera. Maravilha. Maravilha, isso é importantíssimo. Isso aí, é importante. Uma outra coisa que eu quero que o senhor compartilhe com quem está assistindo a gente, pessoal, a gente está conversando com o Dr. Odair. Ele é da Clínica Odontológica Instituto Orofacial, FC, lá de Indaial. Então, mandar um abraço. Eu tenho muitos alunos em Indaial. Eu dei aula no Senai lá de Indaial. Acho que você é seu aluno aqui também, viu? Estamos conversando. Você a gente vai lançar o nosso treinamento aqui de comunicação e convido você, então, para participar também. Desculpa, eu tenho um lema. E eu falei para você já ali. Eu tenho um lema. Sempre ande com uma pessoa que é mais inteligente que você. Exatamente. E por isso que eu estou aqui do teu lado. lado. As águias. Isso aí. Voe com as águias. A gente aprende isso, né, durante a vida.
Odair, tem o projeto de curso de si, porque olha só, o Odair, ele além de todos os compromissos que ele tem, ele está sempre pensando em expandir e também em transbordar. Isso. Que aí vem esse projeto do curso de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial. Eu queria que você falasse a respeito dele, porque eu acredito que vai impactar muita gente. Isso. O curso de bucomaxilofacial, ele vai ser um curso hoje totalmente diferente de todas as especializações que tem hoje no Brasil. Existem duas formas de você se tornar um bucomaxilofacial, um cirurgião de trauma bucomaxilofacial. É você fazendo uma prova e sendo residente de um hospital, você vai ficar 3 anos internado dentro, internato dentro desse hospital durante os 3 anos, passando pelo R1, R2 e R3, Sim. tá? Eu passei por algumas instituições de especialização, que é uma faculdade que dá o curso e alguns professores que trabalham em hospital e levam esse aluno para o hospital para fazer a parte prática. Sim. O que eu pensei e consegui formar uma equipe de excelência e consegui com o Hospital Oase, o hospital maravilhoso que abriu os braços para mim e para minha equipe, fazer um curso de especialização tipo residência, que maravilha, com aula 100% dentro do hospital. O hospital vai ser aula teórica, aula prática, aula da parte odontológica, vai ter consultório odontológico, ambulatório, dormitório para os residentes, alimentação para os residentes. Eles vão, semanal, eu vou dividir a turma por semana, e então vai ter, além do hospital, ter a bucomaxilo 24 horas do dia, 365 dias do ano, vai ter sempre um buco lá dentro. O aluno juntamente com o preceptor. Sim. Então, além do hospital ganhar essa mão de obra e o atendimento imediato, com já a estrutura excepcional que o Hospital Oase tem hoje. Agora eu vou puxar aqui para a gente recordar. Lá em Manaus, no Boulevard Álvaro Maia, tem o Hospital Universitário. Sim. O que tu está produzindo aqui é justamente isso. Isso. Que sensacional, daí parabéns, cara. Parabéns. E diferenciado, né? Sim. Porque tu já tem média de quantos estudantes por turma? Tá liberado pelo MEC 12 alunos por turma, né? Só que esses 12 alunos eu vou dividir por semana, que vai dar 3 alunos por semana, né? De plantão. Pensa num curso bem focado. Bem focado. Com a atenção necessária, porque hoje uma das dificuldades do estudante, a gente sabe que a gente é professor, a gente está ali nessa lida, é justamente o contato com o professor. Né? Então você traz essa estrutura, estilo hospital universitário, que vai fazer com que o professor olhe diretamente para o aluno. Aí. Sensacional, parabéns. Esteja direto ali. E a terceira coisa, e muito importante, é que assim, muitos que se formam na odontologia logo tem que começar a trabalhar. Pois é. Poucos têm o privilégio de você ir lá fazer um concurso e ficar exclusivo do hospital, trabalhando durante 3 anos, ganhando um valor desse tamanhinho do Ministério da Educação, né? Para uma ajuda de custo. Então, uma especialização nesse formato, eu dividindo a turma nessas 4 semanas, eles vão ter 3 semanas ainda para ir trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Pois é. E vão ter uma estrutura como se fosse uma residência, porque nessa semana que eles estarão de plantão,
é 24 horas. Eles vão entrar na segunda-feira, 7 da manhã, vão largar na outra segunda-feira às 7 da manhã. Na outra, daí entra outra turma, nas 7 da manhã vai largar na outra. Então o hospital vai ficar coberto. Sempre coberto. Sempre coberto. Resguardado sempre. Sempre. Parabéns. Porra, sensacional, cara. Parabéns. Levei um tempinho para fazer esse projeto, graças a Deus consegui fazer, foi aprovado e vai sair do papel. E já saiu do papel. Perfeito, perfeito. Tem um projeto também que você está organizando em Indaial com grandes empresários, inclusive empresário de São Paulo. Isso aí. Eu quero que tu também fale sobre isso. Esse projeto é um pouquinho mais ousado. Esse projeto é... Mas o que não foi ousado na vida do Odair? Lutou contra tudo e contra tudo. Esse último projeto aí, não sei se é o último, né? Mas esse último projeto que está no papel já, vem todo aquela indagação que eu falei lá no início, que quando eu falei que ia fazer odontologia, eu fui massacrado por algumas pessoas, né? E hoje essas pessoas estão do meu lado. São fãs. São fãs. Hoje são fãs. Não são fãs, porque eu não sou nenhum. Mas hoje estão do meu lado aí, graças Respeitam, a Deus. Né? A gente, pelo menos, tem um respeito. E a coisa que a gente mais procura é o respeito das pessoas. Esse projeto, como o Dr. Rafael, ele é dono aí da faculdade FACOP, lá em Bauru, que está espalhado aí no Brasil inteiro, nas principais capitais. Eu mandei uma mensagem para ele, já com a resposta na minha cabeça. Sim. Não. Sim. Expliquei todo o meu projeto para ele. Ele disse: Odair, é um projeto ousado, mas eu tô contigo. Que legal, hein? Cara, quando ele falou aquilo, eu disse: pronto, vou conseguir. Claro, pô. Se eu escuto isso de um grande empresário que tem uma faculdade pelo Brasil inteiro, e disse que é ousado, mas ele está junto comigo, juntamente com o Dr. Girardi, que ele faz parte da equipe, é um mentor para mim. É que nem eu digo, eu sempre ando com pessoas excepcionais. O Dr. Girardi hoje não é o meu braço direito, é o meu braço esquerdo, é tudo para mim. Ele trabalha hoje na capital, em São Paulo, e ele também está dentro desse projeto. Esse projeto demora um tempo, porque não depende só da gente, claro. Depende muito da parte política. E hoje a gente está aí... não sabendo certo o que vai acontecer na parte política. A gente está rodando o projeto, está botando para frente no papel, esperando o que vai acontecer nas próximas eleições aí municipais. Sim. Né? Dependendo aí o que conseguir nas próximas eleições, aí a gente já coloca o projeto para rodar mesmo. Legal. E esperando a próxima eleição para deputado estadual e federal, que é o que vai dar o apoio para a gente fidelizar, concretizar. Colocar esse projeto, tirar do papel. Muita gente está se perguntando que projeto é esse. Tu vai falar ou a gente faz um outro vídeo aqui no segundo semestre com mais substância para... Mas fica à vontade, quiser falar. Você que sabe. Eu só vamos deixar um spoiler. Vamos deixar uma curiosidade. É um projeto que a cidade de Indaial vai ser conhecida nacionalmente. Maravilha. E vai trazer pessoas do Brasil inteiro para dentro de Indaial. Pronto. Melhorar a economia, claro. Trazer... em vez de levar dinheiro para fora, trazer Exato. Dinheiro para dentro de Indaial. Ampliar a estrutura de turismo. Ampliar a estrutura de turismo e, mais importante, eu acho que eu vou entregar o ouro, ter grandes profissionais da área da saúde saindo de dentro de Indaial. É isso. Pronto. Dado o spoiler, a gente teve um papo sensacional
com o doutor Odair, na cidade de Indaial. Doutor, muito obrigado. Segundo semestre, volta? Vamos atualizar, vamos ver o que tem de novo. Depois que eu soube que você é do Amazonas, virou irmão de coração aqui. Obrigado, tá? Pela tua presença no Valor Entrevista. Foi um prazer demais. Além do Valor Entrevista estar contigo, deixe suas considerações. Eu peço assim, muito obrigado pela população de Indaial, do jeito que me tratam, pelos meus pacientes. Eu tenho um amor enorme. Uma grande maioria dos meus pacientes não são mais pacientes, hoje são amigos pessoais, tá? E agradeço o seu convite. Foi um grande prazer em conhecer você, tá? A saber um pouco da sua família. Você me apresentou a sua família, a sua filha. Eu não sei se é sua sogra. Sogra. Que tem de tudo. E eu não esperava ser tão bem recebido como eu fui aqui. Obrigado pelas palavras. Você está de parabéns pelo seu trabalho. Maravilha. Espero que o seu trabalho cresça mais e mais aí, que eu espero ser convidado mais vezes. Tamo junto, meu irmão. Que Deus te abençoe. Sucesso lá em Indaial. Para você que nos acompanha neste momento, muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo. Isso aí. Deixe um comentário. Se faltou perguntar alguma coisa pro doutor Odair, comenta aqui embaixo que com certeza ele responde para você. Sigam o Instagram também, Clínica Odontologia Instituto Odontológico Instituto Orofacial, UFC, lá de Indaial, que tem a responsabilidade do doutor Odair José Correia. E se quiser também saber um pouquinho dos projetos da minha vida mais acadêmica, Instagram doutor, tudo junto, né? Doutor Odair Correia. Doutor Odair Correia. Odair Correia. É isso. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Isso aí. Beijo, pessoal. Tchau.